As confissões que você vai ler neste romance são verdadeiras, enviadas anonimamente por leitores. Este livro é dedicado a todos vocês, que encontraram coragem para compartilhá-las. Parte 1. Prólogo. Albany. Passo pelas portas do hospital sabendo que será a última vez. No elevador, aperto 3, vendo o botão se acender pela última vez. As portas abrem no terceiro andar, e sorrio para a enfermeira de plantão, observando a expressão de pena que ela dirige a mim pela última vez. Passo pela sala de suprimentos, pela capela e pela copa dos funcionários, tudo pela última vez. Sigo pelo corredor. Mantenho o olhar fixo à frente e me encho de coragem quando bato de leve à sua porta, esperando ouvir Adam me convidar para entrar pela última vez. Entre. Não faço ideia de como sua voz ainda pode estar tão esperançosa. Ele está na cama, deitado de costas. Quando me vê, me consola com um sorriso e ergue o cobertor, convidando para me juntar a ele. A grade já está abaixada, então subo na cama ao seu lado, apoio o braço em seu peito e entrelaço nossas pernas. Enfio o rosto no seu pescoço, querendo sentir seu calor, mas não o encontro. Hoje ele está frio. Ele se endireita até ficarmos na nossa posição de sempre, com seu braço esquerdo debaixo de mim e o direito por cima, me puxando para perto. Ele demora um pouco mais que o normal para ficar confortável, e percebo que sua respiração fica mais intensa a cada pequeno movimento que faz. Tento não notar essas coisas, mas é difícil. Percebo que ele está mais fraco, com a pele um pouco mais pálida e com a voz mais frágil. Todo dia, durante o horário que podemos passar juntos, percebo que ele está escapando cada vez mais de mim, e não há nada que eu possa fazer. Não há nada que ninguém possa fazer, além de testemunhar. Faz 6 meses que a gente sabe que as coisas terminariam assim. Claro que todos nós rezamos por um milagre, mas esse tipo de milagre não acontece na vida real. Meus olhos se fecham quando os lábios gelados de Adam tocam minha testa. Já disse para mim mesma que não vou chorar. Sei que é difícil, mas ao menos posso fazer tudo possível para evitar as lágrimas. Estou tão triste, sussurra ele. Suas palavras destoam muito da sua positividade habitual, mas me reconfortam. Claro que não quero que ele fique triste, mas agora preciso que fique assim comigo. Eu também. Nossas visitas das últimas semanas foram marcadas por muitas risadas e conversas, mesmo que forçadas. Não quero que a de agora seja diferente, mas é impossível rir de alguma coisa quando sabemos que é a última visita. Ou conversar sobre qualquer assunto. Tudo que quero é chorar com ele e gritar que isso é muito injusto com a gente, mas isso estragaria a lembrança desse momento. Quando os médicos de Portland disseram que não podiam fazer mais nada por ele, seus pais decidiram transferi-lo para um hospital em Dallas. Não porque esperavam um milagre, mas porque a família inteira mora no Texas, e acharam que seria melhor se ele pudesse ficar perto do irmão e de todos que o amavam. Adam tinha se mudado com os pais para Portland apenas 2 meses antes de a gente começar a namorar. Isso foi há 1 ano. Adam só aceitaria se mudar para o Texas se deixassem que eu o acompanhasse. Foi uma batalha conseguir que nossos pais concordassem, mas Adam argumentou que era ele quem estava morrendo, portanto deveria ter o direito de escolher com quem estaria e o que aconteceria quando chegasse a hora. Já faz 5 semanas que cheguei a Dallas, e nós dois já esgotamos a compaixão deles. Disseram que preciso voltar para Portland imediatamente, caso contrário meus pais serão processados por absentismo escolar. Se não fosse por isso, os de Adam até me deixariam ficar, mas a última coisa que meus pais precisam no momento é de algum problema legal. Meu voo é hoje, e não temos mais nenhuma ideia de como convencê-los de que não preciso ir. Não contei e nem vou contar para Adam, mas ontem à noite, depois que implorei mais algumas vezes, sua mãe, Lydia, finalmente confessou sua verdadeira opinião sobre o assunto. Você tem 15 anos, Albany. Acha que o que sente por Adam é real, mas daqui a 1 mês já vai ter se esquecido dele. Nós que o amamos desde o dia em que ele nasceu vamos sofrer sua perda até o dia da nossa morte. É com essas pessoas que ele precisa estar neste momento. É estranho se dar conta de que, aos 15 anos, você escutou as palavras mais duras que vai ouvir na vida. Nem sequer soube o que responder a ela. Como uma garota de 15 anos pode defender o amor que sente se ninguém leva a sério seu sentimento? É impossível se defender contra argumentos como inexperiência e idade. E talvez eles tenham razão. Talvez a gente não conheça o amor como os adultos, mas certamente sentimos o mesmo. E agora sinto que o amor está prestes a partir meu coração. Seu voo é daqui a quanto tempo? Pergunta Adam, enquanto seus dedos lentamente desenham círculos no meu braço pela última vez. 2 horas. Sua mãe e Trey estão me esperando lá embaixo. Ela disse que a gente precisa sair daqui a 10 minutos para chegar a tempo. 10 minutos, repete ele baixinho. Não é o suficiente para que eu compartilhe com você toda a sabedoria profunda que adquiri no meu leito de morte. Preciso de no mínimo 15. 20 no máximo. Eu rio, e provavelmente foi a risada mais patética e triste que já dei. Nós dois escutamos o desespero do meu riso, e ele me abraça mais forte, mas não muito. Ele está bem menos forte que ontem. Sua mão acaricia minha cabeça, e ele pressiona os lábios no meu cabelo. Quero agradecer a você, Albany, diz ele baixinho. Por muitas coisas. Mas primeiro quero agradecer por você estar tão furiosa quanto eu. Rio mais uma vez. Ele sempre faz algumas piadas, mesmo sabendo que são suas últimas. Você precisa ser mais específico, Adam, porque agora estou furiosa com um monte de coisas. Ele afasta o braço que está ao meu redor e faz um tremendo esforço para rolar na minha direção, para que a gente fique um de frente para o outro. Alguém até poderia insistir que seus olhos são castanhos, mas não são.
Eles têm tons verdes e castanhos que se aproximam, mas nunca se misturam, formando o par de olhos mais intenso e definido que já olhou para mim. Esses olhos, aliás, costumavam ser o que ele tinha de mais alegre, mas agora também foram derrotados por um destino prematuro que drena lentamente suas cores. Estou falando especificamente de como nós dois estamos furiosos com a morte por ser uma filha da mãe tão gananciosa. Mas acho que também estou me referindo aos nossos pais por não entenderem isso. Por não permitirem que eu tenha aqui junto de mim a única coisa que quero. Ele tem razão. Estou mesmo furiosa com essas duas coisas. Mas nos últimos dias já discutimos o suficiente esse assunto para saber que perdemos e que eles venceram. Neste momento só quero focar em Adam e absorver todos os mínimos detalhes da sua presença enquanto ainda posso desfrutar dela. Você disse que quer me agradecer por muitas coisas. Então qual a próxima? Ele sorri e leva a mão até meu rosto. Seu polegar roça meus lábios, e sinto como se meu coração se jogasse na sua direção, tentando desesperadamente permanecer aqui, enquanto minha carcaça vazia é obrigada a pegar um voo de volta a Portland. Quero agradecer por você ter me deixado ser o primeiro, diz ele. E por ter sido a minha. Por um breve momento, seu sorriso transforma o garoto de 16 anos no leito de morte em um adolescente bonito, animado e cheio de vida, pensando na primeira vez que transou. Suas palavras e a reação a elas forçam o surgimento de um sorriso envergonhado em mim quando me lembro daquela noite. Foi antes de sabermos que ele voltaria ao Texas. A gente já sabia seu prognóstico, e ainda tentávamos aceitá-lo. Passamos uma noite inteira discutindo todas as coisas que teríamos vivenciado se pudéssemos ficar juntos para sempre. Viajar, casar, ter filhos, incluindo os nomes que escolheríamos, todos os lugares onde teríamos morado e, claro, sexo. Imaginamos que a gente teria uma vida sexual incrível se tivéssemos a oportunidade. Ela seria motivo de inveja para todos os nossos amigos. Faríamos amor todas as manhãs antes do trabalho, e todas as noites antes de dormir, e às vezes durante o dia também. Nós rimos ao imaginar isso, mas a conversa logo se acalmou quando percebemos que aquele era o único aspecto do nosso namoro que ainda estava sob nosso controle. Não dava para alterar mais nada no nosso futuro, no entanto poderíamos ter algo extremamente pessoal e que a morte jamais roubaria de nós. Nem discutimos. Não foi preciso. Assim que ele me encarou, vi meus pensamentos refletidos em seus olhos, então começamos a nos beijar e não paramos. Nós nos beijamos enquanto tirávamos a roupa, nos beijamos enquanto nos tocávamos, nos beijamos enquanto chorávamos. Nós nos beijamos até terminar, e mesmo depois, continuamos nos beijando para comemorar que tínhamos vencido aquela pequena batalha contra a vida, a morte e o tempo. E ainda estávamos nos beijando quando ele me abraçou em seguida e disse que me amava. Assim como está me abraçando e me beijando agora. Ele está agarrando meu pescoço, e seus lábios separam os meus, como se fosse o início sombrio de uma carta de despedida. Alberne, sussurram seus lábios nos meus. Amo muito você. Sinto o gosto das lágrimas no meio do nosso beijo e odeio o fato de estar arruinando nossa despedida com minha fraqueza. Ele se afasta da minha boca e encosta a testa na minha. Estou respirando com dificuldade, e meu pânico é visível, enterrando-se na minha alma e dificultando meu raciocínio. A tristeza é como um calor que sobe sorrateiramente pelo meu peito, criando uma pressão insuportável à medida que se aproxima do meu coração. Conte alguma coisa sobre você que mais ninguém sabe. Sua voz se mistura às suas lágrimas enquanto ele olha para mim. Algo que eu possa guardar comigo. Ele me pergunta isso todo dia, e todo dia revelo alguma coisa que jamais disse em voz alta. Acho que saber coisas sobre mim que outra pessoa nunca saberá é algo que o conforta. Fecho os olhos e penso enquanto suas mãos continuam acariciando todas as áreas da minha pele que conseguem alcançar. Jamais contei para ninguém no que penso antes de dormir. A mão dele para no meu ombro. No que você pensa? Abro os olhos e encaro os dele. Penso em todas as pessoas que eu queria que morressem no seu lugar. A princípio, ele não reage, mas por fim sua mão volta a se mexer, descendo pelo meu braço até alcançar meus dedos. Ele desliza a mão por cima da minha. Aposto que não pensa em muita gente. Forço um sorriso discreto e balanço a cabeça. Na verdade, penso sim. Penso em muita gente. Às vezes, digo todos os nomes que conheço, depois começo a dizer nomes de pessoas que jamais conheci pessoalmente. De vez em quando, até invento nomes. Adam sabe que não estou falando sério, mas ele se sente bem ouvindo isso. Seu polegar enxuga as lágrimas na minha bochecha, e fico zangada por não ter conseguido esperar nem 10 minutos antes de chorar. Desculpe, Adam. Eu me esforcei muito para não chorar. Seu olhar se suaviza ao responder. Se você tivesse saído deste quarto hoje sem chorar, eu teria ficado arrasado. Ao ouvir essas palavras, paro de me conter. Agarro sua camisa e começo a soluçar em seu peito enquanto ele me abraça. Em meio às lágrimas, tento escutar as batidas do seu coração, querendo xingar seu corpo inteiro por ter sido tão covarde. Eu te amo tanto. Sua voz está ofegante e cheia de medo. Vou te amar para sempre. Mesmo quando eu não puder mais. Minhas lágrimas aumentam ao ouvir suas palavras. E eu vou te amar para sempre. Mesmo quando eu não dever mais. Continuamos abraçados, sentindo uma tristeza tão avassaladora que é difícil querer viver depois disso. Digo que o amo porque preciso que ele saiba disso. Digo que o amo mais uma vez. Fico repetindo, e nunca falei isso tantas vezes em voz alta. Toda vez que digo, ele o faz também. Repetimos tantas vezes que não sei mais quem está ecoando a fala de quem, mas continuamos, sem parar, até seu irmão Trey tocar no meu braço e me dizer que está na hora de ir.
Continuamos dizendo enquanto nos beijamos pela última vez. Continuamos dizendo enquanto nos abraçamos. Continuamos dizendo enquanto nos beijamos pela última vez de novo. E ainda continuo dizendo. Capítulo 1. Albany. Eu me remexo na cadeira assim que ele diz quanto cobra por hora. Não tenho como pagar tanto com o salário que ganho. Você trabalha com escala móvel? Pergunto. As rugas ao redor de sua boca se tornam mais proeminentes quando ele se esforça para não franzir a testa. Ele cruza os braços, apoiando-os na mesa de mogno, e une as mãos, encostando a ponta de um polegar na outra. Albany, o que você está me pedindo vai custar dinheiro. Jura? Ele se encosta na cadeira, levando as mãos até o peito e apoiando-as na barriga. Advogados são como casamento. Você recebe pelo que paga. Não digo que sua comparação foi péssima. Em vez disso, olho para o cartão de visitas em minha mão. Ele foi muito bem recomendado, e eu sabia que seria caro, mas não imaginava que seria tão caro assim. Vou precisar de um segundo emprego. Talvez até de um terceiro. Na verdade, acho que vou ter de roubar algum maldito banco. E não tem nenhuma garantia que o juiz vá decidir a meu favor? Só posso prometer que vou fazer tudo o que puder para assegurar que o juiz decida a seu favor. De acordo com a papelada que foi apresentada em Portland, você se colocou numa situação difícil. Isso vai demorar. Tudo que tenho é tempo, murmuro. Volto assim que receber meu primeiro pagamento. Ele me força a marcar um horário com sua secretária, e depois me dispensa, me mandando de volta para o calor do Texas. Faz 3 semanas que estou morando aqui, e até então é exatamente como eu achava que seria, quente, úmido e solitário. Cresci em Portland, Oregon, e presumi que passaria o resto da vida por lá. Visitei o Texas uma vez quando tinha 15 anos, e apesar de não ter sido uma viagem agradável, não me arrependo de nenhum segundo. Diferentemente de agora quando eu faria qualquer coisa para voltar a Portland. Coloco os óculos escuros para proteger os olhos, e sigo na direção do meu apartamento. Morar no centro de Dallas é completamente diferente de morar no centro de Portland. Pelo menos em Portland eu tinha acesso a quase tudo que a cidade podia oferecer, e conseguia fazer tudo a pé. Dallas é tão espalhada e grande. E já falei do calor? É muito quente. Como vendi meu carro para poder pagar a mudança, preciso escolher entre o transporte público e meus pés, considerando que acabei de me tornar uma pessoa mesquinha para poder pagar o advogado com quem me encontrei há pouco. Não acredito que as coisas chegaram a esse ponto. Ainda nem formei uma clientela no salão onde estou trabalhando, então vou mesmo ter de procurar um segundo emprego. Não faço ideia de como vou arranjar tempo para trabalhar mais, por causa dos horários aleatórios que Lida determina. Por falar em Lídia. Disco seu número, aperto ligar e espero que atenda. Cai na caixa postal, e fico na dúvida se é melhor deixar uma mensagem ou ligar de novo à noite. Tenho certeza de que, de qualquer jeito, ela apaga as mensagens, então encerro a ligação e guardo o celular na bolsa. Sinto o calor subir pelo pescoço e bochechas, e uma ardência familiar nos olhos. É a 13ª vez que vou a pé para casa no meu novo estado, numa cidade habitada somente por desconhecidos, mas estou determinada a fazer com que hoje seja a primeira vez que chego em casa sem chorar. Meus vizinhos devem me achar louca. A caminhada do trabalho até minha casa é longa, e longas caminhadas me fazem pensar na vida, e minha vida me faz chorar. Paro para observar a janela de vidro de um dos prédios com a intenção de conferir se meu rímel está escorrendo. Noto meu reflexo e não gosto do que vejo. Uma garota que odeia as escolhas que fez na vida. Uma garota que odeia sua carreira. Uma garota que sente saudade de Portland. Uma garota que precisa desesperadamente de um segundo emprego, e uma garota que agora está lendo o aviso de estamos contratando pregado na janela. Estamos contratando. Bata a porta para se candidatar. Dou um passo para trás e analiso o prédio à minha frente. Passo por ali todo dia durante meu trajeto e nunca o notei. Provavelmente porque fico as manhãs ao telefone, e às tardes, com lágrimas demais nos olhos para perceber o que há ao meu redor. Confesse. Isso é tudo que o letreiro diz. Esse nome me faz pensar que deve ser uma igreja, mas descarto essa hipótese quando presto mais atenção às janelas de vidro na frente do prédio. Estão cobertas de pequenos pedaços de papel de várias formas e tamanhos, bloqueando a visão e acabando com qualquer esperança que eu tinha de espiar o que tem lá dentro. Em todos os pedaços de papel há palavras e frases escritas com letras diferentes. Dou um passo à frente e leio alguns recados. Todos os dias me sinto grata por meu marido e seu irmão serem idênticos. Assim é menos provável que meu marido descubra que nosso filho não é dele. Ponho a mão no peito. O que diabo é isso? Leio outro. Faz 4 meses que não falo com meus filhos. Eles ligam no fim do ano e no meu aniversário, mas é só isso. Não é culpa deles. Fui um péssimo pai. Leio mais um. Menti no meu currículo. Não tenho diploma. Desde que comecei a trabalhar para meu empregador, há 5 anos, ninguém nunca pediu para vê-lo. Fico boquiaberta e de olhos arregalados enquanto leio todas as confissões que meus olhos conseguem alcançar. Ainda não faço ideia do que é este prédio, nem de qual é minha opinião sobre o fato de todas essas coisas ficarem coladas desse jeito para o mundo inteiro ver, mas, de alguma forma, me sinto mais normal quando as leio. Se tudo isso é verdade, então talvez minha vida não seja tão ruim quanto penso. Depois de 15 minutos, vou até a segunda janela, depois de ter lido a maioria das confissões à direita da porta que de repente se abre. Recuo para não ser atingida, e contenho minha forte vontade de me aproximar da porta e espiar o que tem ali dentro.
Escuto um marcador deslizando pela placa de vinil enquanto continuo atrás da porta. Com a intenção de ver melhor quem é a pessoa ou que lugar é esse, começo a dar a volta, mas na mesma hora a mão empurra a placa de estamos contratando para a janela. Estamos contratando. Bata a porta para se inscrever. Desesperados para contratar. Bata logo a maldita porta. Rio quando vejo as alterações feitas na placa. Talvez seja destino. Estou precisando desesperadamente de um segundo emprego, e esta pessoa, quem quer que seja, está precisando desesperadamente contratar alguém. A porta se abre mais ainda, e de repente estou sendo analisada por uma pessoa cujos olhos têm mais tons de verde que sua camisa manchada de tinta. Seu cabelo é preto e grosso, e ele usa as mãos para afastá-lo da testa, deixando o rosto mais à mostra. No início, seus olhos estão arregalados e cheios de ansiedade, mas depois de assimilar minha presença, ele suspira. É quase como se percebesse que estou bem onde devo estar, e se sentisse aliviado por eu finalmente estar ali. Ele passa vários segundos me encarando com uma expressão concentrada. Mudo a posição dos pés e desvio o olhar. Não por me sentir constrangida, mas porque ele me encara de uma maneira estranhamente reconfortante. Deve ser a primeira vez que me sinto bem-vinda desde que voltei ao Texas. Você está aqui para me salvar? Pergunta ele, atraindo minha atenção de volta a seus olhos. O homem está sorrindo, mantendo a porta aberta com o cotovelo. Ele me observa dos pés à cabeça, e claro que me pergunto o que ele está pensando. Olho a placa de estamos contratando e começo a imaginar 1 milhão de possibilidades do que poderia acontecer se eu respondesse sim e entrasse com ele no prédio. A pior situação que imaginei terminaria com meu assassinato. Infelizmente, isso não me desanima depois do mês que tive. É você quem está contratando? Pergunto a ele. Se você for a pessoa interessada, sim. Seu tom de voz é nitidamente simpático. Não estou acostumada a falarem assim comigo, então não sei como reagir. Tenho algumas perguntas a fazer antes de concordar em ajudá-lo, digo, orgulhosa de mim mesma por não estar tão disposta a ser assassinada. Ele pega a placa de estamos contratando e atira da janela. Então a joga dentro do prédio e apoia as costas na porta, abrindo-a ao máximo possível e gesticulando para que eu entre. Não temos tempo para perguntas, mas prometo que não vou te torturar, estuprar ou matar, se isso ajuda em alguma coisa. A voz dele continua agradável, apesar da frase que acabou de dizer. Assim como seu sorriso, que deixa à mostra 2 fileiras de dentes quase perfeitos e um incisivo esquerdo levemente torto. Mas esse pequeno defeito em seu sorriso é, na verdade, o que mais gosto nele. Isso e seu completo desdém pelas minhas perguntas. Odeio perguntas. Talvez esse emprego não seja tão ruim assim. Suspiro e passo por ele, entrando no prédio. Em que estou me metendo? Murmuro. Em algo de que não vai mais querer sair, responde ele. A porta se fecha atrás de nós, bloqueando toda a luz natural do cômodo. Não seria tão ruim se as luzes ali dentro estivessem acesas, mas não é este o caso. Vejo apenas um fraco brilho vindo do que parece um corredor, no lado oposto do cômodo. Assim que as batidas do meu coração parecem me informar que foi uma burrice entrar num prédio com um desconhecido, a lâmpada começa a zunir e tremeluzir. Desculpe. A voz dele está bem próxima, então me viro bem no instante em que a primeira lâmpada fluorescente acende. Não costumo trabalhar nessa parte do ateliê, então deixo as luzes apagadas para economizar energia. Após toda a área se iluminar, observo o cômodo com calma. As paredes são completamente brancas, adornadas com vários quadros. Não consigo enxergá-los muito bem porque estão espalhados a vários metros de mim. Aqui é uma galeria de arte? Ele ri, o que acha estranho, então me viro na sua direção. Ele está me observando com olhos semicerrados e curiosos. Eu não diria que é uma galeria de arte. Ele se vira, tranca a porta da frente e passa por mim. Qual seu tamanho? Ele atravessa o cômodo espaçoso até o corredor. Continuo sem saber por que estou aqui, mas o fato de que ele perguntou sobre meu tamanho me deixa um pouco mais preocupada do que eu estava apenas 2 minutos antes. Será que ele quer saber o tamanho do caixão em que meu corpo vai caber? O tamanho das algemas que vai usar? Ok, estou bem preocupada. Como assim? Tipo tamanho de roupa? Ele se vira para mim e recua, ainda seguindo na direção do corredor. Sim, seu tamanho de roupa. Não pode usar isso esta noite, diz ele, apontando para minha calça jeans e minha camiseta. Ele gesticula para que eu o acompanhe enquanto se vira para subir um lance de escada que leva a um cômodo acima de onde estamos. Posso até ter uma quedinha por um incisivo torto e charmoso, mas seguir estranhos em um território desconhecido deveria ser meu limite. Espere, digo, parando na base da escada. Ele para e se vira. Pode pelo menos me explicar o que está acontecendo? Porque estou começando a questionar minha decisão idiota de confiar num completo desconhecido. Ele olha por cima do ombro para onde a escada leva, e depois se volta para mim. Suspira, frustrado, antes de descer vários degraus. Depois se senta, ficando olho a olho comigo. Seus cotovelos encostam nos joelhos, e ele se inclina para frente, sorrindo calmamente. Meu nome é Owen Gentry. Sou artista, e este é meu ateliê. Tenho uma exposição em menos de 1 hora e preciso de alguém que cuide de todas as transações. E minha namorada terminou comigo semana passada. Artista. Exposição. Menos de 1 hora? E namorada? Isso não vou nem comentar. Mudo a posição dos pés, olho para o ateliê atrás de mim mais uma vez, e depois de volta para ele. Vou receber algum treinamento? Você sabe usar uma calculadora comum? Reviro os olhos. Sei. Então considere-se treinada.
Vou precisar de você por apenas 2 horas no máximo. Depois te dou 200 pratas e você pode ir embora. 2 horas. 200 pratas. Tem alguma coisa errada. Qual a pegadinha? Não tem pegadinha. Como ainda não contratou ninguém se paga $100 por hora? Só pode haver alguma pegadinha. Você devia estar abarrotado de candidatos. Owen passa a palma da mão na barba por fazer no queixo, projetando para trás e para frente, como se tentasse colocar atenção para fora. Minha namorada se esqueceu de mencionar que também estava se demitindo quando terminou comigo. Liguei para ela quando não apareceu para me ajudar a organizar tudo 2 horas atrás. É uma oportunidade de trabalho meio que de última hora. Talvez você estivesse no lugar certo na hora certa. Ele se levanta e se vira. Continuo parada na base da escada. Você transformou sua namorada em funcionária? Isso nunca é uma boa ideia. Transformei minha funcionária em minha namorada. É uma ideia pior ainda. Ele para no topo da escada e se vira, olhando para mim. Qual seu nome? Albany. Ele observa meu cabelo, o que é compreensível. Todo mundo presume que me chamo Albany, o nome de um tom castanho avermelhado, por causa da cor do meu cabelo, que é no máximo um loiro avermelhado. Dizer que sou ruiva é exagero. Quais são seus sobrenomes, Albany? Mason Reed. Owen inclina a cabeça lentamente na direção do teto enquanto exala pela boca. Acompanho seu olhar até o teto, mas não vejo nada além de telhas brancas. Ele ergue a mão direita e toca a própria testa, depois o peito, e em seguida continua com o movimento, indo de um ombro ao outro, até praticamente fazer o sinal da cruz. O que diabo ele está fazendo? Rezando? Ele olha de novo para mim, sorrindo. Seu nome do meio é mesmo Mason? Assinto. Pelo que sei, Mason não é um sobrenome estranho, então não tenho ideia de por que ele está fazendo rituais religiosos. Temos o mesmo sobrenome, diz ele. Eu encaro em silêncio, assimilando a probabilidade da sua resposta. Está falando sério? Ele balança casualmente a cabeça, enfia a mão no bolso de trás e pega a carteira. Ele desce a escada mais uma vez e me entrega sua carteira de motorista. Dou uma olhada e, de fato, seu nome do meio é Mason. Contraio os lábios e devolvo sua habilitação. OMG. Tento conter o riso, mas é difícil, então tapo a boca na esperança de estar sendo discreta. Ele guarda a carteira no bolso. Ergue a sobrancelha e me olha desconfiado. Você é tão perspicaz assim? Meus ombros estão tremendo pelo esforço de conter o riso. Estou me sentindo muito, muito mal por ele. Ele revira os olhos e parece levemente constrangido pela maneira que tenta esconder o próprio sorriso. Volta a subir a escada, muito menos confiante que antes. Por isso nunca conto pra ninguém qual meu nome do meio, murmura ele. Eu me sinto culpada por achar isso tão engraçado, mas sua modéstia é o que me dá coragem para subir o restante da escada. Suas iniciais são mesmo OMG? Mordo o interior da bochecha, contendo o sorriso que não quero que ele veja. Chego ao topo da escada e ele me ignora, seguindo até uma cômoda. Ele abre uma das gavetas e começa a remexer no que há ali dentro, então aproveito para dar uma olhada no espaçoso cômodo. Tem uma cama grande, provavelmente king size, no canto mais distante. No lado oposto, fica uma cozinha ladeada por 2 portas que levam a outros cômodos. Estou no seu apartamento. Ele se vira e joga alguma coisa preta para mim. Eu pego, desdobro e vejo que é uma saia. Deve caber. Você e a traidora parecem vestir o mesmo número. Ele vai até o armário e pega uma camisa branca no cabide. Veja se isso serve. Seus sapatos estão bons. Pego a camisa e olho para as 2 portas. Banheiro? Ele aponta para a porta da esquerda. E se não couber? Pergunto. Fico preocupada, achando que ele não vai poder contar com minha ajuda se eu não estiver vestida como uma profissional. Não é fácil conseguir $200. Se não couber, a gente queima junto de tudo que ela deixou aqui. Eu rio e vou até o banheiro. Após entrar, não presto atenção ao redor e começo a experimentar as roupas que ele me entregou. Felizmente tem um caimento perfeito. Eu me olho no espelho de corpo inteiro e estremeço ao notar como meu cabelo está um desastre. Eu deveria ter vergonha de dizer que sou cosmetóloga. Não encosto nele desde que saí do apartamento pela manhã, então dou uma rápida ajeitada e uso uma das escovas de Owen para fazer um coque. Dobro as roupas que acabei de tirar e as coloco na bancada. Quando saio do banheiro, Owen está na cozinha, servindo 2 taças de vinho. Eu me pergunto se devo ou não contar que só vou ter idade legal para beber daqui a algumas semanas, mas naquele momento meu nervosismo está implorando por uma taça de vinho. Coube, digo me aproximando dele. Ele ergue o olhar e encara minha camisa por muito mais tempo que o necessário para perceber se uma camisa serve ou não. Depois pigarreia e volta a olhar para o vinho que está servindo. Ficou mais bonita em você, diz ele. Eu me sento no banco, tentando conter o sorriso. Faz tempo que não sou elogiada, e me esqueci de como é bom. Você não está falando sério. Deve estar triste com o fim do namoro. Ele empurra uma taça de vinho no balcão. Não estou triste, estou aliviado. E estou falando sério, sim. Ele ergue a taça, então faço o mesmo. As ex-namoradas e as novas funcionárias. Eu rio enquanto brindamos. Melhor que ex-funcionárias e novas namoradas. Ele mantém a taça nos lábios e me observa enquanto tomo um gole. Quando termino, ele sorri e finalmente bebe. Assim que coloco a taça de volta no balcão, alguma coisa macia roça na minha perna.
Minha primeira reação é gritar, o que é exatamente o que faço. Ou talvez o barulho que sai da minha boca esteja mais para um berro. Seja como for, ergo as pernas e vejo um gato preto e peludo se esfregando no meu banco. Abaixo as pernas imediatamente até o chão e me inclino para pegar o animal. Não sei porquê, mas saber que esse cara tem um gato diminui ainda mais meu desconforto. Acho que quem tem bicho de estimação não pode ser perigoso. Sei que não é a melhor maneira de justificar o fato de estar no apartamento de um desconhecido, mas isso me faz sentir melhor. Qual o nome do seu gato? Owen estende o braço e acaricia o pelo do gato. Owen. Rio imediatamente da piada, mas sua expressão continua tranquila. Fico alguns segundos esperando ele rir, mas não faz isso. Você colocou seu nome no gato? Sério? Ele me encara, e nota um sorriso bem discreto se insinuando no canto de sua boca. Ele dá de ombros, quase tímido. Achei ela parecida comigo. Riu de novo. Ela? Colocou o nome Owen em uma gata? Ele olha para Owen gata e continua lhe fazendo carinho enquanto a seguro. Chill, diz ele baixinho. Ela consegue entender o que você diz. Não a deixe complexada. Como se ele tivesse razão, e ela realmente entendesse que estou zombando do seu nome, Owen gata pula dos meus braços para o chão. Ela desaparece do outro lado do balcão, e me obrigo a parar de exibir um sorriso. Amo o fato de ele ter colocado o próprio nome na gata. Quem faz uma coisa dessas? Coloco o braço no balcão e apoio o queixo na mão. Então o que precisa que eu faça hoje, OMG? Owen balança a cabeça, pega a garrafa de vinho e a guarda na geladeira. Pode começar nunca mais me chamando pelas iniciais. Depois de concordar com isso, explico o que vai acontecer. Eu deveria me sentir mal, mas ele parece estar achando graça. Combinado. Antes de tudo, diz ele, inclinando-se sobre o balcão, quantos anos você tem? Não tenho idade para beber vinho. Tomo outro gole. Ups, diz ele, secamente. O que você faz? Está na universidade? Ele apoia o queixo na mão e aguarda minha resposta. Como essas perguntas vão me preparar para o trabalho de hoje à noite? Ele sorri. Seu sorriso fica excepcionalmente bonito quando acompanhado de alguns goles de vinho. Ele assente e se impertiga. Pega a taça de mim e a coloca de volta no balcão. Pode me acompanhar, Albany Mason Reed. Faço o que ele pede, porque por $100 por hora eu faço quase tudo. Quase. Quando voltamos para o térreo, ele vai até o centro do cômodo e ergue os braços, fazendo um círculo. Acompanho seu olhar, percebendo como o local é espaçoso. A primeira coisa que chama minha atenção é a iluminação disposta em sequência. Cada lâmpada foca em um dos quadros que adornam as paredes completamente brancas do ateliê, destacando a arte, apenas ela. Bem, não tem nada mais ali. Apenas paredes brancas do chão ao teto, um chão de concreto polido e arte. É simples e marcante ao mesmo tempo. Este é meu ateliê. Ele para e aponta para um quadro. Esta é a arte. Ele indica um balcão do outro lado. É ali que você vai ficar a maior parte do tempo. Vou ficar perambulando pelo local, e você registra as compras. É praticamente isso. Ele explica tudo de forma bem casual, como se alguém fosse perfeitamente capaz de criar algo dessa magnitude. Ele apoia as mãos nos quadris e me espera assimilar tudo. Quantos anos você tem? Pergunto a ele. Ele estreita os olhos e baixa um pouco a cabeça antes de desviar o olhar. 21. Ele fala como se tivesse vergonha da idade. Quase como se não gostasse de ser tão novo e já conquistado o que parece uma carreira de sucesso. Eu teria chutado que ele é bem mais velho. Seus olhos não parecem os de um rapaz de 21 anos. São escuros e profundos, e sinto uma vontade repentina de mergulhar em suas profundezas para poder ver tudo o que ele já viu. Desvio o olhar e foco na arte. Vou até o quadro mais próximo e a cada passo que dou, fico mais ciente do talento por trás do pincel. Ao chegar diante do quadro, respiro fundo. É algo que consegue ser triste, impressionante e bonito, tudo ao mesmo tempo. O quadro é de uma mulher que parece sentir amor e vergonha, e todas as emoções entre essas duas. O que você usa além de acrílico? Pergunto me aproximando. Passo o dedo na tela e escuto seus passos chegando mais perto. Ele para ao meu lado, mas não consigo desviar os olhos do quadro por tempo suficiente para observá-lo. Uso vários meios diferentes, de acrílico a tinta em spray. Depende da obra. Meus olhos se focam num pedaço de papel ao lado do quadro, colado na parede. Leio as palavras escritas ali, às vezes me pergunto se estar morta seria mais fácil que ser sua mãe. Toco o papel e volto a olhar para o quadro. Uma confissão? Quando me viro para ele, vejo que seu sorriso brincalhão desapareceu. Ele cruza os braços com firmeza, queixo baixo. Olha para mim, como se estivesse nervoso com minha reação. Sim, responde ele simplesmente. Olho para a janela e para todos os pedaços de papel que cobrem o vidro. Dou uma olhada no local, reparando em todos os quadros e notando que há um pedaço de papel colado na parede ao lado de cada um deles. Todos são confissões, digo, impressionada. São de pessoas de verdade? Gente que você conhece? Ele balança a cabeça e indica a porta. São todas anônimas. As pessoas deixam as confissões naquela fresta, e uso algumas como inspiração para minha arte. Vou até o próximo quadro e leio a confissão antes mesmo de olhar a interpretação da obra. Nunca deixo ninguém me ver sem maquiagem. Meu maior medo é como vai ser minha aparência no meu funeral.
Tenho quase certeza de que serei cremada porque minhas inseguranças são tão arraigadas que vão me seguir até o além. Obrigada por isso, mãe. Imediatamente olho para o quadro. Incrível, sussurro, me virando para assimilar mais de suas criações. Vou até a janela das confissões e encontro uma escrita em caneta vermelha e destacada com marca-texto. Tenho medo de nunca conseguir parar de fazer comparações entre como é minha vida sem ele e como era minha vida quando eu estava com ele. Não sei se estou mais fascinada com as confissões, com a arte, ou com o fato de conseguir me identificar com tudo que tem ali. Sou uma pessoa muito fechada. Raramente compartilho meus verdadeiros pensamentos com alguém, por mais que isso vá me ajudar. Ver todos esses segredos e saber que essas pessoas provavelmente nunca os compartilharam com ninguém, e nunca farão isso, me faz sentir conectada a elas de alguma maneira. Isso me proporciona uma sensação de pertencimento. De certo modo, o ateliê e as confissões me lembram de Adam. Conte alguma coisa sobre você que mais ninguém sabe. Algo que eu possa guardar comigo. Odeio o fato de sempre achar uma relação entre Adam e tudo que vejo e faço, e me pergunto se sempre será assim. Faz 5 anos desde que o vi pela última vez. 5 anos que ele morreu. 5 anos, e eu me pergunto se, assim como a confissão na minha frente, sempre vou comparar minha vida com ele à minha vida sem ele. E me questiono se algum dia não vou mais ficar desapontada ao fazer isso. Capítulo 2. Owen. Ela está aqui. Bem aqui, parada no meu ateliê, observando minha arte. Nunca achei que haveria novamente. Eu estava tão convencido de que a probabilidade de nossos caminhos se cruzarem era mínima, por isso nem me lembro da última vez que pensei nela. Mas ela está aqui, parada bem na minha frente. Quero perguntar se ela se lembra de mim, mas sei que não recorda. Como se lembraria se a gente nunca se falou? Mas eu me lembro dela. Eu me lembro do som da sua risada, da sua voz, do seu cabelo, apesar de usá-lo bem mais curto naquela época. E por mais que eu sinta que a conhecia, nem sequer vi seu rosto direito. Agora que a observo de perto, preciso me forçar para não a encarar ostensivamente. Não por causa de sua beleza despretensiosa, mas porque é exatamente como imaginei que ela seria de perto. Já tentei pintá-la, mas não consegui me lembrar o suficiente para terminar o quadro. Tenho a impressão de que vou tentar novamente depois desta noite. E já sei que vou chamar o quadro de mais de um. Ela passa a prestar atenção a outro quadro, e desvio o olhar antes que ela perceba que não paro de encará-la. Não quero que fique óbvio demais que estou tentando descobrir com qual mistura de cores é possível criar o sombreado único do seu tom de pele, ou se devo pintá-la com o cabelo preso ou solto. Eu devia estar fazendo tantas coisas agora em vez de observá-la. O que eu devia estar fazendo? Tomando banho. Trocando de roupa. E me preparando para todas as pessoas que vão aparecer aqui nas próximas 2 horas. Preciso tomar um banho rápido, digo. Ela se vira depressa, como se eu a tivesse assustado. Fique à vontade para olhar tudo. Explico o resto quando eu tiver terminado. Não vai demorar. Ela sente e sorri, e pela primeira vez penso, quem era Hannah mesmo? Hannah, a última garota que contratei para me ajudar. Hannah, a garota que não suportou ficar em segundo lugar na minha vida. Hannah, a garota que terminou comigo semana passada. Espero que Albany não seja como Hannah. Havia tantas coisas que eu não gostava nela, e não devia ser assim. Hannah me desapontava ao falar, por isso passávamos boa parte do nosso tempo juntos sem conversar. E ela sempre fazia questão de me dizer que seu nome escrito ao contrário também era Hannah. Um palíndromo, comentei na primeira vez que ela disse isso. Ela me olhou perplexa, e então percebi que nunca seria capaz de amá-la. Hannah era um tremendo desperdício de palíndromo. Mas já consigo perceber que Albany não é como Hannah. Consigo perceber as camadas de profundidade em seus olhos. Consigo perceber como minha arte a comove pela maneira que ela se concentra, ignorando tudo ao seu redor. Espero que ela não seja nem um pouco como Hannah. Aliás, já fica mais bonita com aquela blusa e aquela saia que a própria Hannah. Saias. Outro palíndromo. Entro no banheiro e vejo suas roupas. Fico com vontade de devolvê-las para ela lá embaixo. De dizer que pode deixar para lá, que quero que ela use as próprias roupas hoje, não as de Hannah. Quero que seja ela mesma, que fique à vontade, mas meus clientes são ricos, de elite, e esperam saias pretas e camisas brancas. Não calça jeans e uma blusa rosa, é rosa ou vermelho, que me faz pensar na senhora Dennis, minha professora de artes no colégio. A senhora Dennis amava arte. A senhora Dennis também amava artistas. E um dia, após me considerar incrivelmente talentoso com o pincel, a senhora Dennis me amou. Naquele dia, ela estava com uma camisa rosa, ou vermelha, ou talvez das duas cores, e foi isso que lembrei quando vi a camisa de Albany. Mas quem é mesmo a senhora Dennis? Ela não era um palíndromo, de todo jeito seu sobrenome escrito ao contrário era muito apropriado, pois Dennis igual Sinned, que significa pecou em inglês, e foi exatamente o que ela fez. Pecamos por 1 hora inteira. Ela mais que eu. E não pense que essa confissão não se transformou num quadro. Foi um dos primeiros que vendi. Dei o nome de Ela Pecou Comigo. Aleluia. Mas enfim, não quero pensar no colégio, na senhora Dennis nem em Hannah palíndromo porque tudo isso é passado e estou no presente, e Albany é de certo modo, as duas coisas. Ela ficaria chocada se soubesse como seu passado afetou meu presente, e por isso não vou contar a verdade para ela. Alguns segredos nunca deveriam virar confissões. Sei disso melhor que ninguém.
Não sei direito como reagir ao fato de que ela apareceu na minha porta, de olhos arregalados e sem dizer nada, porque não sei mais no que acreditar. Meia hora atrás, eu acreditava em coincidências e no acaso. Agora, a ideia de sua presença aqui ser uma mera coincidência é risível. Quando volto ao andar de baixo, ela está parada feito uma estátua, encarando o quadro que chamei de "Você não existe, Deus". Esse existir deveria ter vergonha. Não fui eu quem o batizou, claro. Nunca sou eu quem escolhe os nomes dos quadros. Os títulos são tirados das confissões anônimas que os inspiram. Não sei porquê, mas essa confissão me inspirou a pintar minha mãe. Não de como me lembro dela, mas como eu imaginava que ela era quando tinha minha idade. E a confissão não me lembrou dela por causa de suas opiniões religiosas. As palavras simplesmente me lembraram de como me senti depois que ela morreu. Não sei se Alberne acredita em Deus, mas alguma coisa no quadro mexeu com ela. Uma lágrima escorre pelas suas bochechas e desliza lentamente na direção do queixo. Ela me escuta, ou talvez tenha me visto parar ao seu lado, pois passa as costas da mão na bochecha e respira fundo. Parece ter ficado constrangida por se identificar com o quadro. Ou talvez esteja assim só porque a vi ficar comovida com a obra. Em vez de perguntar o que acha do quadro, ou porque está chorando, fico apenas observando o quadro com ela. Faz mais de um ano que tenho esse quadro, e só ontem decidi colocá-lo na exposição de hoje. Não costumo guardá-los por tanto tempo, mas por motivos que não compreendo, foi mais difícil abrir mão desse que dos outros. Nunca é fácil abrir mão, mas com alguns é mais difícil. Talvez eu tenha medo de que sejam interpretados erroneamente depois de saírem de minha vista. Que não sejam apreciados. Que banho rápido! Exclama ela. Está tentando mudar de assunto, por mais que a gente não estivesse conversando em voz alta. Nós dois sabemos que mesmo em silêncio, o assunto dos últimos minutos foram suas lágrimas e o que as provocou, e por que ama tanto esse quadro, Alberne. Meus banhos são rápidos, afirmo. Percebo que minha resposta não é interessante, mas por que estou tentando ser interessante? Eu me viro para Alberne, que faz o mesmo, mas primeiro ela olha para os próprios pés por ainda estar envergonhada com o fato de eu a ter flagrado comovida com minha arte. Amo o fato de que ela olha primeiro para o próprio pé, porque amo que ela esteja envergonhada. Para ficar com vergonha, antes de mais nada, a pessoa precisa se importar com a opinião dos outros. Isso significa que ela se importa com minha opinião, mesmo que só um pouco. E gosto disso, pois está na cara que me importo com a opinião dela sobre mim, caso contrário eu não estaria torcendo secretamente para que Alberne não faça nem diga nada que me lembre de Hannah Palíndromo. Ela se vira lentamente, e tento pensar em algo mais impressionante para dizer. Mas não tenho tempo, pois mais uma vez ela encontra meu olhar, como se esperasse que eu fosse o mais confiante dos dois e que fosse o primeiro a puxar assunto. Vou fazer isso, mas não acho que seja uma questão de confiança. Olho para meu pulso com o intuito de conferir a hora, sendo que não estou de relógio, e rapidamente me ocupo com uma coceira inexistente para não parecer que sou inseguro. Vamos abrir daqui a 15 minutos, então é melhor eu explicar como as coisas funcionam. Ela exala, parecendo mais aliviada e relaxada que antes de a frase sair da minha boca. Parece bom, diz ela. Vou até Você Não Existe, Deus, e aponto para a confissão colada na parede. As confissões também são os títulos das obras. Os preços estão na parte de trás. Você só precisa registrar a compra, pedir para que preencham uma ficha com algumas informações para a entrega do quadro, e anexar a confissão ao cartão da entrega de forma que eu saiba para onde enviar. Ela sente e encara a confissão. Ela quer vê-la, então tiro da parede e a entrego. Fico observando-a ler mais uma vez antes de virar o cartão. Você acha que as pessoas compram as próprias confissões? Eu sei que sim. Algumas pessoas já admitiram para mim que foram elas que escreveram as confissões. Sim, mas prefiro não saber. Ela me olha como se eu fosse louco, mas também com fascinação, então aceito. Por que prefere não saber? Pergunta ela. Dou de ombros, que é onde seus olhos se fixam, e em seguida, possivelmente desviam para meu pescoço. Fico me perguntando no que ela pensa quando me olha desse jeito. Sabe quando você escuta uma banda no rádio e começa a imaginá-la? Pergunto a ela. Mas depois você vê uma foto ou vídeo e não é nada como você achava. Não é necessariamente melhor ou pior do que você imaginou, só diferente, sabe? Ela sente, compreendendo. É assim quando termino um quadro e alguém me diz que escreveu a confissão que o inspirou. Quando estou pintando, crio uma história na cabeça do que inspirou a confissão e de quem ela veio. Mas quando descubro que a imagem que visualizei enquanto pintava não combina com a verdadeira à minha frente, por algum motivo a arte acaba se tornando inválida para mim. Ela sorri e olha para os próprios pés mais uma vez. Tem uma música chamada Hold On da banda Alabama Shakes, começa ela, explicando a razão por trás de suas bochechas coradas. Escutei essa música por mais de um mês antes de assistir ao vídeo e perceber que o cantor, na verdade, era uma mulher. Fiquei confusa pra cacete. Riu. Ela entende exatamente o que estou dizendo, e não consigo parar de sorrir porque conheço a banda e acho difícil acreditar que alguém pensaria que era um homem cantando. Ela diz o próprio nome na música, não diz? Alberne dá de ombros e então é minha vez de encarar seu ombro. Achei que o cantor estivesse falando de outra pessoa, justifica ela, ainda usando a palavra cantor, mesmo sabendo que é uma mulher. Ela desvia o olhar e passa por mim a caminho do balcão. Ainda está segurando a confissão, e eu deixo. Já pensou em permitir que as pessoas comprem anonimamente? Vou até o lado oposto do balcão e me inclino para a frente, me aproximando dela. Nunca pensei. Ela passa os dedos pelo balcão, pela calculadora, pelos cartões de informações, pelos meus cartões de visita.
E pega um. Depois o vira. Você devia colocar confissões atrás desses cartões. Assim que ela fala isso, seus lábios se comprimem, formando uma linha firme. Ela acha que fiquei insultado com suas sugestões, mas não é verdade. Que benefício eu teria se as compras fossem anônimas? Bem, diz Albany, com cautela. Se eu tivesse escrito uma dessas daqui, ela ergue a confissão, ficaria com muita vergonha de comprar. Teria medo de que você desconfiasse de que fui eu que escrevi. Acho que é raro alguém que escreveu uma confissão vir para a exposição. Ela finalmente me entrega o papel, depois cruza os braços em cima do balcão. Mesmo se eu não tivesse escrito a confissão, teria muita vergonha de comprar o quadro por ter medo de que você presumisse que fui eu que a escrevi. Ela tem razão. Acho que as confissões dão um tom de autenticidade aos seus quadros que não é possível encontrar em outra arte. Se uma pessoa entra numa galeria e vê um quadro com o qual se identifica, pode acabar comprando. Mas isso acontece de qualquer forma. E fica com vergonha por ter se identificado com um quadro sobre uma mulher admitindo que talvez não ame o próprio filho. E ao entregar o cartão com a confissão para a pessoa que vai registrar a compra, basicamente parece estar dizendo: eu me identifico com essa terrível confissão de culpa. Acho que estou impressionado com ela, mas tento não deixar meu fascínio evidente demais. Eu me impertigo, no entanto não consigo me livrar da vontade repentina de hibernar dentro da cabeça dela. De fermentar em seus pensamentos. Essa discussão faz sentido. Ela sorri para mim. Quem está discutindo? A gente não. Com certeza não. Então vamos fazer isso, digo a ela. Vamos colocar um número debaixo de cada quadro, e a pessoa pode entregar o número a você, em vez de levar o cartão com a confissão. Assim terá uma sensação de anonimato. Percebo todos os mínimos detalhes de sua reação enquanto dou a volta no balcão até ela. Albany se impertiga e inspira discretamente pela boca. Estendo o braço ao seu redor e pego um pedaço de papel, depois o deixo na frente de Albany e pego a tesoura. Não trocamos olhares enquanto faço essas coisas tão próximos, mas ela está me encarando, quase como se quisesse que eu a olhasse. Observo ao redor e começo a contar os quadros, mas ela me interrompe e diz: são 22. Ela parece quase constrangida por saber quantos quadros são, pois desvia o olhar e pigarreia. Contei mais cedo, enquanto você estava no banho. Ela pega a tesoura das minhas mãos e começa a cortar o papel. Tem um marcador preto? Pego um e o coloco no balcão. Por que acha que devo inserir confissões nos cartões de visita? Ela continua cortando meticulosamente os quadrados enquanto me responde. As confissões são fascinantes. É o que diferencia seu ateliê dos outros. Se você colocar confissões nos cartões de visita, vai despertar mais interesse. Mais uma vez ela está certa. Não acredito que nunca pensei nisso. Ela deve estar estudando marketing. O que você faz da vida, Albany? Sou cabeleireira num salão a algumas quadras daqui, responde sem nenhum orgulho, o que me deixa triste por ela. Você devia estudar marketing. Ela não responde, então fico com medo de ter insultado sua profissão e acrescento. Não que não deva ter orgulho de ser cabeleireira. Só acho que você tem ideias boas para os negócios. Pego o marcador preto e começo a escrever números nos quadrados, de 1 a 22, pois ela disse que essa é a quantidade de quadros. Acredito nela, portanto não preciso contar de novo. Você abre com que frequência? Ela ignora completamente meu insulto, elogio sobre sua profissão. Na primeira quinta do mês. Ela olha para mim, perplexa. Só uma vez por mês? Concordo com a cabeça. Falei que isso aqui não é muito uma galeria de arte. Não exibo o trabalho de outros artistas e raramente abro. É só uma coisa que comecei a fazer há alguns anos e que deu certo, ainda mais depois que saí numa matéria na capa do Dallas Morning News no ano passado. Dá para sobreviver com o que ganho na única noite que abro. Bom para você, exclama ela genuinamente impressionada. Eu jamais tentará impressionar ninguém, mas ela faz com que eu me sinta um pouco orgulhoso de mim mesmo. Você sempre coloca a mesma quantidade de quadros para vender? Amo o fato de ela estar tão interessada. Não. Certa vez, uns 3 meses atrás, abri só com um quadro. Ela se vira para mim. Por que só um? Dou de ombros, fingindo não me importar. Naquele mês eu não estava muito inspirado para pintar. Isso não é totalmente verdade. Foi quando comecei a namorar Hannah Palíndromo, então naquele mês passei boa parte do tempo dentro dela, tentando focar em seu corpo e ignorar o fato de que eu não me conectava tanto com sua mente. Mas Albany não precisa saber de nada disso. Qual foi a confissão? Olho para ela, confuso, pois não sei do que está falando. A única pintura que você fez naquele mês, esclarece ela. Qual foi a confissão que te inspirou? Eu me lembro daquele mês e da única confissão que, pelo visto, me deu vontade de pintar. A confissão não era minha, mas sinto como se fosse quando ela me pede para dizer qual foi minha única inspiração durante todo aquele mês. A pintura se chamava Quando Estou com Você, penso em todas as coisas maravilhosas que eu poderia ser se estivesse sem você. Ela continua me olhando, franzindo as sobrancelhas enquanto tenta entender meu passado com base nessa confissão. Sua expressão relaxa e se entristece até que ela parece transtornada. Isso é muito triste, comenta. Ela desvia o olhar, para disfarçar o fato de que a confissão a incomodou ou de que está se baseando na frase numa tentativa de me decifrar. Ela passa a observar alguns dos quadros mais próximos de nós dois para não olhar diretamente para mim. Estamos brincando de esconde-esconde e, pelo visto, os quadros são o pique. Então este mês deve ter sido bem inspirador, porque 22 quadros é muita coisa.
Quase uma pintura por dia. Eu queria responder, espere o próximo mês para ver o que é inspiração, mas não faço isso. Alguns quadros são antigos. Não fiz todos este mês. Estendo o braço ao redor dela novamente, desta vez para pegar a fita, mas é diferente. Sem querer encosto a mão em seu braço, e nunca tinha tocado nela. Mas tenho certeza de que acabamos de nos tocar e ela é totalmente real. Seguro a fita com ainda mais força porque quero sentir de novo a sensação que ela involuntariamente provocou em mim. Eu queria perguntar, sentiu isso também, mas não preciso porque noto os pelos em seu braço se arrepiarem. Quero largar a fita e tocar nas minúsculas saliências que acabei de provocar em seu braço. Ela pigarreia e recua um passo, entrando na vastidão do ateliê e saindo da proximidade de nós dois. Respiro aliviado com a distância que ela acabou de criar entre a gente. Ela parece constrangida e, sinceramente, eu também estava ficando constrangido, pois ainda estou tentando assimilar o fato de que ela está mesmo aqui. Se eu tivesse que adivinhar, diria que ela é introvertida. Alguém que não está acostumada à presença de outras pessoas, muito menos completos estranhos. Ela parece muito comigo. Uma pessoa solitária, pensativa, uma artista com a própria vida. E parece que ela tem medo de que eu altere sua tela se me deixar chegar perto demais. Ela não precisa se preocupar. Eu sinto mesmo. Passamos os próximos 15 minutos pendurando os números debaixo de cada quadro. Observo-a escrever o nome de cada confissão num pedaço de papel e o associar a um número. Ela age como se tivesse feito isso 1 milhão de vezes. Acho que ela deve ser uma dessas pessoas que se sai bem em tudo que faz. Ela tem talento para a vida. Sempre aparece gente nessas coisas? Pergunta ela, enquanto voltamos para o balcão. Amo o fato de que ela não sabe nada sobre meu ateliê nem sobre minha arte. Chegue aqui. Vou até a porta, sorrindo devido à sua inocência e curiosidade. Fico com uma sensação nostálgica, pensando na noite da inauguração, 3 anos antes. Ela me faz sentir novamente um pouco daquele entusiasmo, e eu queria que fosse assim sempre. Quando chegamos à porta, puxo uma das confissões para que ela possa dar uma olhada lá fora. Noto seus olhos se arregalarem enquanto assimila a fila de pessoas que sei que está parada ali. Não foi sempre assim. Desde a matéria de primeira página do ano passado, o boca a boca aumentou o movimento e tive muita sorte. Exclusividade, sussurra ela dando um passo atrás. Coloco a confissão de volta na janela. Como assim? Por isso está se saindo tão bem. Porque abre numa quantidade restrita de dias e só faz certa quantidade de quadros por mês. Desse jeito, sua arte vale mais para as pessoas. Está dizendo que o sucesso não é por causa do meu talento? Sorriu ao responder para que ela perceba que não estou falando sério. Ela empurra meu ombro de brincadeira. Quero que repita o gesto, porque adorei o sorriso que ela deu, mas em vez disso, só se vira para o espaço vazio do ateliê. Inspira lentamente. Fico me perguntando se ela não ficou nervosa ao ver todas aquelas pessoas lá fora. Está pronta? Ela sente e força um sorriso. Estou. Abro as portas e as pessoas começam a entrar. Há uma grande multidão hoje e durante os primeiros minutos fico preocupado achando que isso possa intimidá-la. Porém, por mais que na chegada tenha parecido quieta e um pouco tímida, agora aparenta o oposto. Está prosperando, como se sentisse muito à vontade, sendo que, na verdade, deve ser a primeira vez que passa por uma situação assim. Mas não dá para perceber isso observando seu comportamento. Durante a primeira meia hora, ela socializa com os clientes, discute a arte e algumas confissões. Reconheço alguns rostos, mas não conheço a maioria das pessoas. Ela se comporta como se conhecesse todos. Por fim, vai para trás do balcão após ver alguém pegar o número 5 na parede. O número 5 é o da pintura chamada Viajei para a China sem contar para ninguém e passei 2 semanas lá. Quando voltei, nenhuma pessoa tinha percebido minha ausência. Ela sorri para mim do outro lado do ateliê enquanto registra a primeira transação. Continuo cuidando da multidão, socializando, sem parar de observá-la de soslaio. Aquela noite, todos estão focados na minha arte, mas eu estou focado em Albany. Ela é a obra mais interessante de todo o ateliê. Seu pai virá hoje, oi? Desvio o olhar dela por tempo suficiente para responder ao juiz Corley com um gesto de cabeça. Ele não vai conseguir, minto. Se eu fosse uma prioridade na sua vida, ele teria conseguido. Que pena, diz o juiz Corley. Vou redecorar o escritório, e ele sugeriu que eu passasse aqui para conferir seu trabalho. Ele é um homem de 1,70 metros, mas seu ego tem o dobro disso. Meu pai é advogado e passa muito tempo no Tribunal do Centro, onde fica o escritório do juiz Corley. Sei disso porque meu pai não é fã do juiz Corley, e apesar do interesse do sujeito, tenho certeza de que ele também não é fã do meu pai. Amigos superficiais, é como eu chamo. Quando a amizade é mera fachada e, na verdade, as pessoas são inimigas. Meu pai tem muitos amigos superficiais. Acho que é um efeito colateral de ser advogado. Não tenho nenhum amigo assim. Não quero nenhum. Você tem um talento excepcional, mas não sei se é do meu gosto, comenta o juiz Corley, me rodeando para observar outro quadro. 1 hora flui rapidamente. Ela passa a maior parte do tempo ocupada, e mesmo quando não está trabalhando, arranja algo para fazer. Não fica sentada atrás do balcão, parecendo entediada como Hannah Palíndromo fazia. Minha ex-namorada dominava a arte do tédio, lixando tanto as unhas durante as 2 exposições em que trabalhou que quando a noite acabou, fiquei surpreso quando vi que ela ainda tinha unhas. Albany não parece entediada. Parece estar se divertindo.
Quando não tem ninguém no balcão, ela está interagindo, sorrindo e gargalhando das piadas que sei que acha ridículas. Ela repara o juiz Corley se aproximar da mesa com um número. Sorri para ele e diz algo, mas o homem apenas grunhe. Quando ela vê o número, percebo que seus lábios se curvam para baixo, mas ela disfarça rapidamente com um sorriso falso. Ela fixa os olhos na pintura chamada Você Não Existe, Deus, por um breve instante, e compreendo imediatamente sua expressão. O juiz Corley está comprando a pintura, e ela sabe tão bem quanto eu que ele não a merece. Eu me aproximo do balcão. Houve um mal-entendido. O juiz Corley olha para mim, irritado, e Albert me observa surpresa. Pego o número da mão da garota. Esta pintura não está à venda. O juiz Corley bufa e aponta para o número em minha mão. Bem, o número ainda estava na parede. Achei que isso significava que o quadro estava à venda. Guardo o número no bolso. Vendi antes de nós abrirmos, digo. Acho que me esqueci de tirar o número. Indico o quadro atrás dele. Um dos poucos que sobraram. O senhor gosta de algo assim? O juiz Corley revira os olhos e guarda a carteira no bolso. Não, responde ele. Gostei do tom laranja no outro quadro. Combina com o couro do sofá do meu escritório. Gostou do quadro por causa do tom laranja. Ainda bem que o salvei do juiz. Ele gesticula para uma mulher a vários metros de distância e sai andando em sua direção. Ruth, diz ele. Amanhã vamos passar na Pottery Barn. Não tem nada aqui que eu goste. Observo os dois irem embora, e depois me viro para Albert de novo. Ela está sorrindo. Não deixou ele levar seu filhote, é? Suspiro aliviado. Nunca me perdoaria. Ela olha atrás de mim para alguém que está se aproximando, então dou um passo para o lado e a deixo jogar seu charme. Outra meia hora se passa, e a maioria dos quadros foi vendida quando a última pessoa vai embora. Tranco a porta depois que ela sai. Eu me viro, e Albert ainda está atrás do balcão, organizando as vendas. Ela exibe um sorriso largo e nem está tentando disfarçá-lo. O estresse que sentia quando chegou aqui não a atormenta mais. Ela está feliz, o que é contagiante. Vendeu 19. Contabiliza ela quase que com um gritinho. OMG, Owen. Tem noção de quanto dinheiro acabou de ganhar? E percebeu que acabei de usar suas iniciais na minha frase? Eu rio porque sim, percebi quanto dinheiro acabei de ganhar, e sim, percebi que ela acabou de usar minhas iniciais na frase. Mas tudo bem, porque ela ficou encantadora fazendo isso. Também deve levar jeito para negociar, pois nunca vendi 19 quadros numa única noite. E então, pergunto, torcendo para que não seja a última vez que ela me ajude. Está ocupada no próximo mês? Ela já estava sorrindo, mas minha oferta de trabalho faz seu sorriso aumentar ainda mais. Ela balança a cabeça e olha para mim. Nunca estou ocupada quando se trata de ganhar $100 por hora. Ela está contando dinheiro, empilhando as notas. Depois pega 2 notas de $100 e as ergue, sorrindo. Estas aqui são minhas. Ela as dobra e guarda no bolso da frente da sua camisa, ou de rana palíndromo. A empolgação da noite começa a esvaecer quando percebo que ela terminou o trabalho e não sei como prolongar nosso tempo juntos. Não quero que ela vá embora, mas já está guardando dinheiro numa gaveta e empilhando os pedidos no balcão. Já passou das 9, digo. Você deve estar morrendo de fome. Uso o horário como desculpa para descobrir se ela quer comer alguma coisa, mas ela regala os olhos imediatamente e seu sorriso desaparece. Já passou das 9? Sua voz está marcada pelo pânico, e ela se vira rapidamente e sai correndo até a escada, subindo 2 degraus de cada vez. Eu não fazia ideia de que ela era capaz de demonstrar um senso de urgência tão grande. Fico esperando ela descer com a mesma pressa, mas isso não acontece, então vou até a escada. Quando chego ao degrau superior, escuto sua voz. Desculpe mesmo, diz ela. Eu sei, eu sei. Ela fica em silêncio durante vários segundos e suspira. Está certo. Tudo bem. Nós nos falamos amanhã. Quando a ligação termina, subo a escada, curioso para saber que tipo de telefonema deixaria ela tão em pânico assim. Eu a encontro sentada diante do balcão, encarando o celular nas mãos. Observo-a enxugar a segunda lágrima da noite, e imediatamente passo a não gostar da pessoa do outro lado da linha. Não gosto de quem fez com que ela se sentisse assim, pois minutos atrás não conseguia parar de sorrir. Ela coloca o telefone virado para baixo no balcão ao perceber que estou parado no topo da escada. Não sabe se vi sua lágrima, vi sim, então ela força um sorriso e diz. Desculpe. Ela é muito boa em esconder os verdadeiros sentimentos. Tão boa que dá medo. Não tem problema, digo. Ela se levanta e olha na direção do banheiro. Está prestes a sugerir que chegou a hora de vestir sua roupa e voltar para casa. Tenho medo de que, se ela fizer isso, nunca mais vou vê-la. Temos o mesmo nome do meio. Quem sabe não é destino. Tem uma tradição, digo. Estou mentindo, mas ela parece o tipo de garota que não gostaria de romper a tradição de um rapaz. Meu melhor amigo trabalha como barman do outro lado da rua. Sempre tomo um drink com ele quando encerro uma exposição. Quero que venha comigo. Ela olha mais uma vez para o banheiro. Com base em sua hesitação, só posso concluir que ela não frequenta bares ou que simplesmente não sabe se quer ir a um bar comigo. Também servem comida lá, digo, tentando amenizar o fato de que acabei de convidá-la para tomar um drink. Basicamente petiscos, mas os pratos são ótimos e estou morrendo de fome. Ela deve estar com fome, porque seus olhos se animam quando menciono petiscos.
Eles têm queijo à milanesa? Pergunta ela. Não sei se eles têm, mas eu diria qualquer coisa para ela passar mais alguns minutos comigo. O melhor da cidade. Mais uma vez, sua expressão fica hesitante. Ela olha para o celular em suas mãos e depois para mim. Ela morde o lábio inferior, envergonhada. Antes eu devia ligar para minha colega de apartamento. Só para avisar onde estou. Normalmente já cheguei em casa a esta hora. Claro. Ela olha para o celular e disca um número. Espera a pessoa atender. Oi, diz ela ao celular. Sou eu. Sorri para mim, querendo me tranquilizar. Vou chegar tarde hoje, vou sair para beber com uma pessoa. Ela faz uma pausa por um segundo e olha para mim com uma expressão confusa. Sim, acho que sim. Ele está bem aqui. Ela estende o celular para mim. Ela quer falar com você. Dou um passo na sua direção e pego o telefone. Alô? Qual seu nome? Pergunta uma garota do outro lado da linha. Oi, Gentry. Aonde vai levar Albany? Questiona ela com um tom de voz monótono e autoritário. Ao Harrison's Bar. Que horas ela vai chegar em casa? Não sei. Daqui a 2 horas, talvez? Olho para Albany em busca de uma confirmação, mas ela só dá de ombros. Cuide dela, diz. Vou combinar uma frase secreta com ela caso precise me ligar pedindo ajuda. E se ela não me ligar à meia-noite para dizer que voltou para casa em segurança, vou telefonar para a polícia e relatar um assassinato. Está bem, digo rindo. Deixa eu falar com Albany de novo, exige ela. Devolvo o celular para Albany, um pouco mais nervoso que antes. Pela expressão confusa em seu rosto, percebo que é a primeira vez que ela escuta essa história de frase secreta. Então imagino que ela e essa garota não morem juntas há muito tempo ou que Albany nunca sai. O quê? Pergunta Albany ao telefone. Que tipo de frase secreta é pênis de lápis? Ela tapa rapidamente a boca e pede desculpa depois de falar em voz alta sem querer. Fica um tempo em silêncio, e depois faz uma expressão confusa. Sério? Por que não pode escolher palavras normais, tipo uva passa ou arco-íris? Ela balança a cabeça rindo baixinho. Está bem. Ligo à meia-noite. Ela desliga e sorri. Emory. Ela é um pouco estranha. Assinto porque também a achei estranha. Ela aponta para o banheiro. Posso me trocar primeiro? Confirmo, aliviado porque ela vai vestir de novo as roupas que usava quando chegou. Quando ela entra no banheiro, pego o celular para mandar uma mensagem para Harrison. Estou indo tomar um drink aí. Vocês servem queijo à milanesa? Harrison, não. Então me faça um favor. Quando eu pedir queijo à milanesa, não diga que vocês não servem. Diga que acabou. Harrison, está bem. Pedido estranho, mas tudo bem.